Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Virando o Jogo desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019, véspera da grande decisão entre Flamengo e Grêmio, valendo vaga à final da Taça Libertadores da América no dia 23 de novembro em Santiago do Chile. E a gente vai falar bastante disso no Virando o Jogo, repercutir as dúvidas do técnico Renato Portaluppi para o enfrentamento, é a lateral direita. Quem será o substituto de Luan? Será que GPR terá condição de partida? Tudo isso será tema aqui dentro do nosso Virando o Jogo, na RDC TV, no canal 524 da NET. Também você pode nos acompanhar no site da RDC TV, rdctv.com.br/ao vivo. Interagir conosco pelos canais de interatividade, comunicação, né? Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, tudo à sua disposição aqui para debater bastante conosco e contribuir para o programa. Além do Grêmio, vamos falar também do Internacional, que apresentou recentemente, você acompanhou ali com Paulo Brito, com Ribeiro Neto, com Guilherme Paz, a apresentação de Zé Ricardo, novo técnico do Internacional, que comandará por 11 jogos a equipe e buscando a vaga à Libertadores da América do ano que vem. Para tratar deste e outros assuntos que vão acabar entrando dentro do debate, está aqui comigo hoje Otávio Hoffmann, Giovanni de Oliveira e também o Pedro Oliveira. Boa tarde, senhor. Tudo certo? Boa tarde, tudo tranquilo. Boa tarde. Eu queria ressaltar, assim, para a gente começar, sobre o Zé Ricardo, que eu acho que é o principal fato do dia, né? Porque o jogo do Grêmio é só amanhã, talvez se o jogo entre Grêmio e Flamengo fosse hoje, seria o principal assunto do dia. Mas como o Zé Ricardo foi apresentado agora há pouco, a gente pôde ver ao vivo ali no RDC Esporte, eu queria ressaltar que eu fiquei com a impressão, assistindo a coletiva do Zé Ricardo, de que o Inter admitiu que cometeu um erro demitindo o Odair Helma. Porque o Zé Ricardo ele é perguntado, num certo momento, não lembro qual foi o repórter, sobre quais são os métodos de trabalho dele, o que ele vai fazer na sequência com o Internacional. E a resposta dele foi simples: eu quero dar continuidade ao que já foi feito aqui no Inter. No momento que tu quer dar continuidade ao trabalho daquele treinador que tu demitiu há poucas semanas atrás, significa que tu tem em si um erro de ter demitido o treinador. E eu acho que o Inter não esperava, assim, não esperava ir ao mercado e não achar nenhum treinador que lhe agradasse, como foi o Kudê, como foi o Luxemburgo, como foi o Thiago Nunes, o Roger Machado. O Inter não esperava chegar no mercado e viu uma situação completamente diferente daquilo que esperava. Então, acho que, para mim, o que mais ficou nítido no dia de hoje é que o Inter cometeu um erro e admitiu esse erro demitindo o Odair Helma. Mas daí, Pedro e a audiência do Virando o Jogo é pior, né? Porque daí demonstra a ingenuidade da diretoria do Internacional, né? Imaginar que qualquer treinador aceitaria o Inter em outubro, no final da temporada, faltando 11 jogos, e ver o que a diretoria fez com o Odair. Pô, o Odair chegou na final da Copa do Brasil, querendo ou não, com os métodos, com o estilo de jogo, mas esteve na final. Chegou na final do Campeonato Estadual e foi derrotado apenas nos pênaltis para o Grêmio, que está hoje na semifinal da Libertadores da América. A gente vai falar bastante também dessa partida. Chegou na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, no campeonato no qual muitos colocavam o Internacional lutando contra o rebaixamento. A pressão que qualquer treinador chega e vai chegar o próximo 2020, ou o Zé Ricardo, que irá permanecer, é muito grande, porque vai ter que fazer mais do que o Odair já fez, com um grupo de jogadores que tem a sua limitação. Eu entendo o sentimento do torcedor de querer ver o Internacional brigando por grandes títulos, de querer ver o Internacional brigando por grandes conquistas, mas esse elenco do Internacional tem limitações. E demonstrou isso no jogo, por exemplo, contra o próprio Santos, onde o Kobaquini resolveu não fazer a terceira substituição, olhou para o banco de reserva e falou: as peças que eu tenho, eu não vou conseguir alterar muito o que a gente fez. Thiago, antes da gente ir para a questão do elenco do Internacional, eu não posso acreditar no que o Pedro coloca aqui, que a diretoria não esperava. Me parece, eu tenho essa sensação também. Mas não dá para acreditar
que a diretoria do Inter não tinha ideia do mercado, não sabia que seria complicado esse ou aquele caso. Até imagino, de repente, uma negociação frustrada, daqui a pouco pode surpreender. Mas assim, não ter ideia de como seria o mercado, da dificuldade que seria... Para mim, simplesmente, a diretoria demitiu o Odair depois de uma entrevista um pouco desastrada do Melo. E, bom, aí agora a gente vai ver o que faz. Não teve, para mim, claramente não houve planejamento algum. Eu concordo com a linha de raciocínio do Pedro, mas eu não acredito. Eu concordo por quê? Porque o presidente Marcelo Medeiros, logo após a demissão do Odair, ele veio com uma entrevista que, meu Deus do céu, entrevista coletiva, chegou assim, quais os predicados, ou o que o Internacional pode oferecer para o treinador que chegar aqui? O Marcelo Medeiros citou dos mais de 100 mil sócios que tem o Internacional, do estádio belíssimo, que é o Beira-Rio, do CT maravilhoso, da colocação do clube dentro do Campeonato Brasileiro, mas não citou um projeto para o treinador, não citou o que o treinador almeja, o que o Internacional espera para um treinador assim. Então eu custo acreditar nisso, mas eu vou numa linha de raciocínio muito próxima ao Pedro. O Internacional não tinha ideia do que fazer e como fazer visando o planejamento de 2020. Eu não sei se o Otávio concorda. Não, eu acho isso também. A gente pega... O Odair foi muito cobrado depois da derrota na final da Copa do Brasil, da perda do título, porque não alcançou o resultado, né? Porque não alcançou o título. E a torcida do Inter, a gente vê isso nas redes sociais, enfim, está cansada, não quer só boas campanhas, quer títulos. O que o Inter faz agora? Traz um treinador, o Zé Ricardo, para alcançar uma boa campanha no campeonato, porque o título já está longe, porque não tem mais. Só que é uma boa campanha que eu acredito que o Odair também conseguiria. Justamente porque se é para dar uma continuidade sem o Odair, bom, porque não deixaram o Odair? Antes do jogo contra o CSA, surge a história de que o Inter ia esperar terminar o contrato do Odair e estava buscando, né, o Thiago Nunes e o Roger, enfim, ali havia uma demonstração de planejamento, sabe? Por menor que fosse, bom, nós vamos encerrar o contrato, vai terminar o ano e nós vamos procurar um treinador que melhore um pouco a equipe. Mas aí o Inter demite de uma hora para outra. E aí sim, eu vou também na linha dos dois aqui, enfim, de vocês, que o Inter não sabia muito bem o que fazer ali depois de demitir o Odair. E aí começou a achar de repente que, não, mas nós somos o Inter, então já vamos atrás de um treinador para o ano que vem. Só que aí, se esse treinador vem agora com contrato até o final de 2020 e não consegue uma vaga para Libertadores, por exemplo, como é que ele ia começar o ano que vem? É óbvio que eles não iam aceitar para o Inter agora. E a pergunta que eu faço é, antes da gente já se aprofundar bastante do jogo entre Grêmio e Flamengo, valendo vaga para a final da Libertadores da América. O que o Zé Ricardo pode fazer de diferente no Internacional? Qual a grande modificação que o Odair não fez, que o Ricardo Colbachini não fez e que o Zé Ricardo poderá fazer ou deve fazer para atingir o objetivo de chegar à Libertadores da América? Ele não pode, ele não tem como, ele não vai fazer nenhuma mudança. No momento que tu faz uma mudança drástica, ele acaba com o grupo. Sim. Se ele tira um jogador, um medalhão, ele vai acabar com o grupo. Isso é fato. Qualquer pessoa que acompanha o futebol sabe que, além de tu entender de futebol, tu precisa conseguir gerir aquele grupo que tu tem. No momento que tu faz uma mudança drástica, os jogadores começam a discordar e aí começa a perder o grupo. Eu acho que o Zé Ricardo hoje ele vem numa linha como o Lisca veio no Internacional no ano que o Inter foi rebaixado, para dar motivação para o grupo. Para o cara chegar, ele pode não sei como é que o Zé Ricardo trata com os jogadores pessoalmente, mas ele pode chegar, de repente ser mais amigo dos caras, conseguir cobrar de um jeito diferente, animar os caras, dar um ânimo, uma moral. E ele mesmo falou na coletiva dele que ele precisa recuperar um time que há um mês atrás era finalista da Copa do Brasil. Então eu acho que é a motivação, porque fora isso ele não tem, ele não vai e ele não consegue fazer alguma coisa diferente. O que talvez ele possa refletir, e não teve tempo para fazer no Fortaleza, foi um trabalho de mescla, né, entre atletas da categoria de base e atletas mais experientes. Ele fez isso no Flamengo, fez isso no Vasco da Gama e fez isso no Botafogo. No Fortaleza não dá nem para avaliar ou fazer algum tipo de análise do trabalho do Zé Ricardo, porque foram 7 jogos, né? O Rogério Ceni, foi o período do Rogério Ceni ficar no Cruzeiro, demitiu o Rogério Ceni, o Fortaleza logo na sequência
demite o Zé Ricardo. Bom, que no Internacional vão ser 10, né? Vai ser um pouquinho mais Vai no ser bem Internacional. melhor, hein? Mas, então, modificação mesmo, vocês não projetam que ele vá realizar, que ele vá fazer na equipe colorada? Na verdade, eu fico pensando o que em termos de escalação e de esquema, ele conseguiria fazer e o time conseguiria se adaptar rapidamente. Né? repente, Esse ele é o pode- grande ele- problema, porque Ele pode abrir mão do tripé. ele tinha... mas no máximo isso, porque ele tinha o Inter é um time que conseguia variar ali de um 4-4-1 para um 4-2-3-1 em algumas oportunidades e ficava nisso. Como muita gente especulou, né, que daqui a pouco o Inter deveria jogar com o Losango no meio, daqui a pouco deveria jogar com Guerreiro e Nico Lopes. Eu acho muito difícil começar isso agora, porque até os jogadores assimilarem não tem nem tempo de treinar. Tirando essa semana que vai ser cheia por causa da Libertadores, o Zé Ricardo não vai ter tempo para treinar o time, para adaptar jogadores. Então vai ser muito na base da conversa e de daqui a pouco sim, muda um jogador por outro, porque, enfim, né, daqui a pouco o Inter no jogo contra o Bahia vai ter desfalques, aí eu acho que o Sarrafiori deve ganhar oportunidade. Muda um pouco da característica do time em consequência disso, porque aí o time se torna, na minha opinião, um pouco mais criativo do que vem sendo. Se der certo, aí sim, né, pode se tornar uma mudança afirmativa até o fim do ano. Mas eu não sei se vai... Porque outra coisa que eu pensei que com o Kobachini, de repente, o Rodrigo Caetano, enfim, o presidente tivesse encostado, olha, nós precisamos mudar essa peça. Vai ser contigo, que a diretoria ia escalar o time. Mas não, continuou igual. Então nada me leva a crer que com o Zé Ricardo vai ser assim. E eu O Zeca acredito... foi uma escalação da diretoria. Mas algo que já se pintava, né? O Odair não fez por teimosia, mas algo que já se pintava, né? Essa escalação do Zeca na mudança esquerda. na forma de jogar mesmo é muito difícil. Não tem como. Principalmente o que o Otávio traz, que até o jogador assimilar, até Não o esquema tem mesmo. funcionar. Eu acredito na linha do Pedro, que o principal desafio dele é remobilizar o time. É a cabeça. O Internacional, em seus melhores momentos, é um time que jogava com a corda esticada ao máximo. O Inter conseguia ser competitivo disputando ao máximo. O Inter tem e que aí, retomar de novo, essa... com desejo, né, que toda sorte ao Zé Ricardo, mas eu não consigo entender. Porque se a grande questão, o grande desafio é remobilização, eu acredito que talvez o mais simples, a pessoa mais indicada para isso, fosse o treinador que tinha o grupo na mão, que conhecia todas as peças que tinha, né? E esse é o ponto, né, Não por consigo. parte do Internacional, né? O Internacional, pós perda do título da Copa do Brasil, vem sentindo se bastante, desmontou, né? Desmoronou. E aí eu acho que desmoronou. até o próprio Odair também. As vitórias do Internacional, seja ela contra o Avaí, seja ela contra o Chapecoense, tem momentos, desculpa o termo aí para o pessoal de casa, mas de palmolice. O Internacional contra a Chapecoense foi um horror. O Internacional ganhou, né? Deus sabe como ganhou aquela partida. E contra o Avaí, Foi horrível também. aplicou o 2-0 numa equipe que teve um jogador a menos desde o início da partida, o volante Wesley, que foi expulso. E mesmo assim oportunizou a equipe de Santa Catarina a ter chances de obrigar o goleiro Marcelo Luma a fazer grandes defesas, grandes intervenções. Então, mais do que a parte estrutural, e eu sei que é uma preocupação enorme do torcedor, jogar com tripé de volantes, o Inter alça muita bola para dentro da área, é muito chuveirinho. Mas o Internacional, acho que o grande problema hoje do Internacional é o mental. É a cabeça, e não só do grupo de jogadores. É o mental da torcida, é o mental do departamento de futebol, é o mental do presidente do Internacional, que parece ele estar sem norte. Tomara, e com a chegada do Zé Ricardo, que é uma peça nova, que é alguém de novos ares, o Internacional consiga pegar essa bússola e achar o seu rumo novamente. Mas eu vejo que é muito difícil. Então tem que tentar aí somar o maior número de pontos, independente da maneira que for, para conquistar essa vaga para a Libertadores da América. E o Inter tem os próximos 3 jogos que são de suma importância, né? Que talvez definam se o Inter vai conseguir ou não, porque é o Bahia, que marcou passo ontem, mas que está na cola, é o Atlético Paranaense, que eu até achei que ia perder rendimento depois do título e continua incomodando, e o Grenal, que aí muda até a forma anímica mais ainda. Para mim, o Grenal pode significar bastante para o Inter, porque se perde, dependendo da forma como perder, volta todo esse trauma que a final da Copa do Brasil deixou também. Pois é, e eu acho que essa questão mental, acho que o Thiago acerta no ponto quando diz que não é só do grupo de jogadores, é torcida e também diretoria. A diretoria do Inter, eu em outros momentos aqui até defendi, que eu acho que fez um trabalho de reconstrução do clube interessante. A gente pode discutir
do tempo desse trabalho, mas eu acho que não conseguia ver muito diferente. Mas a partir da demissão do Odair, a sensação que eu tenho é que a diretoria parou de acreditar no trabalho que vinha fazendo. Começou a, de repente, acreditar que não estava tudo tão certo e aí se perdeu. Porque, inclusive, bancou o Odair em momentos mais difíceis. Sim. Não, e o problema em cima disso, né, Giovanni, é que a imagem, que eu concordo contigo, a imagem que o Internacional transportava, especialmente para os veículos do centro do país, os nossos colegas e para os próprios clubes, era de um clube que estava entendendo o gerenciamento da instituição. E a partir do momento da demissão do Odair, que por vezes não cabe muito julgar, mas da maneira que foi a procura de um novo treinador, demonstra um Internacional completamente se perdendo dentro aí da temporada de 2019, né? Eu acho que também uma pessoa que pode tirar uma lição disso tudo é o Odair Hellmann, de como... disso tudo não, na verdade, mas da carreira do Zé Ricardo é algo que o Odair precisa aprender e fazer exatamente ao contrário. Exato, porque o Zé Ricardo, ele dá um exemplo de como não gerenciar a sua carreira como treinador. Porque ele começa no Flamengo, ganha uma baita oportunidade, o time do Flamengo não é a mesma coisa do time que é hoje, não era o melhor time do país na época, mas é um time, sempre foi e sempre vai ser o Flamengo. E ele recebeu uma grande oportunidade, botou o Flamengo na Libertadores do ano seguinte, acabou sendo demitido porque caiu da Libertadores na fase de grupos. Ele vai treinar o Botafogo, que é um time infinitamente inferior ao Flamengo, mas mesmo assim ele não faz um trabalho ruim, faz um trabalho mediano. Depois ele vai para o Vasco e a cada vez ele desce mais um degrau na sua carreira e pega o Vasco, não consegue muita coisa, é demitido, vai para o Fortaleza e fica 7 jogos e no fim de tudo aceita um trabalho onde ele vai treinar o time por 10 jogos. Então, que perspectiva tem o próprio Zé Ricardo na carreira? Talvez ele pense no Inter para dar uma reviravolta, ele consegue fazer um bom trabalho, bota o Inter no G4 e aí ele consegue pegar um bom trabalho no ano que vem, mas ele sabe que ele não vai ser o treinador do Inter no ano que vem. Me desculpa, mas não tem como o Zé Ricardo ser o treinador do Inter no ano que vem. E no momento que eu aceito trabalhar numa empresa que eu sei que eu não vou continuar, sabe qual é Mas eu acredito que é a questão da vitrine. Qual é o plano do próprio Zé Ricardo na carreira dele? Eu concordo do mau gerenciamento, mas nessa situação do Internacional eu vejo muito mais, e a gente pode utilizar até o nosso meio que está bastante concorrido, está bastante difícil, como um portfório. O Zé Ricardo pega o Internacional como um portfólio. Se conseguir um bom trabalho, serve como um bom portfólio, serve como uma porta de entrada para algum outro clube. Se não conseguiu fazer um bom trabalho, serve como um portfólio ruim. Quer não, um bom portfólio até para o próprio Internacional, né? Se ele classifica o Inter para Libertadores e sai em janeiro, que é o que é provável, vai ter muita... Não é o que é provável, é o que vai acontecer. Ok. Vai ter muita gente sempre no primeiro vacilo do Cudê dizendo, pô, o Zé Ricardo... Não, isso aí não vai faltar. Mas eu acho que, inevitavelmente, a gente vai ter movimentações de treinadores no ano que vem, porque tem muitos treinadores com contrato acabando, né? O Renato acaba no Grêmio, o Jorge Jesus, quer queira que não, acaba no Flamengo, o Roger acaba no Bahia, o Thiago Nunes acaba no Atlético Paranaense. A gente não sabe se vão renovar ou não, mas alguns deles, como o Roger e o Thiago Nunes... Pelo que vem fazendo, devem mudar. O do Roger é um contrato que vai até o final de 2020. 2020, tá. O Roger o 2020 é o Roger, 2019 é o do Thiago Nunes. Tá, perdão. Mas enfim, eu acho que justamente a aposta do Zé Ricardo é nessa. Vou fazer uma boa campanha e me projetar para daqui a pouco conseguir, no ano que vem, um clube melhor. Mas o Pedro Oliveira falou em aprendizado, referente ao Odair, e quem é referência em aprendizado é o CIEE. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas, o CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Ligue 3363.000, 3363.000 ou acesse ciers.org.br. Mensagem do CIE e já voltamos.
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Daí o recado então do CIERS. Eu estou dando uma olhada aqui nas participações que estão chegando no nosso Facebook. É aqui o Márcio Martins Fraga. Boa tarde, boa sorte, Zé Ricardo, mas não será fácil deste grupo fadigado do Inter. Torço por sua manutenção em 2020 e vaga na Libertadores da América. Aí, o Márcio Martins Fraga, que é o Zé Ricardo para 2020. O Sérgio Luiz Ritt Moreira também já está ligado aqui e fala, né, que tem que colocar o sub-20 do Internacional, os aspirantes, ser radical, e se fosse para fazer a mesma coisa, ficaria com o treinador Odair Hellmann. E o Lourenço Kurtz aí já demonstra sua insatisfação, diz Zé Ricardo não, por favor, o técnico da equipe do Internacional nestes 11 jogos de Campeonato Brasileiro que restam para a equipe colorada buscar a vaga na Libertadores da América. Mas Libertadores da América e vaga é o tema do Grêmio, porque o Grêmio joga amanhã às 9h30 da noite no estádio Jornalista Mário Filho para pegar a equipe do Flamengo com mais de 70.000 torcedores e o Grêmio precisando conquistar um resultado de gols, né? Precisa anotar gols no Maracanã para pelo menos chegar às disputas de pênaltis. E se vencer ou empatar por mais de um gol marcado, o Grêmio classificará para a final da Libertadores da América, jogo único em Santiago do Chile. Mas a notícia que vem tomando conta e vem especialmente preocupando os torcedores do Grêmio é a ausência do Luan, né? O Luan, segundo os colegas que estão lá no Rio de Janeiro acompanhando, especialmente o colega que deu este furo de reportagem, o Eduardo Gabardo, o Luan não terá condições para a partida. O quanto isso é prejudicial ao Grêmio, o quanto isso preocupa o Grêmio num pensamento de classificação para a Libertadores da América? Eu acho que o fato de não ter o Luan preocupa muito mais fora de campo do que dentro de campo. Luan é um jogador que já foi o melhor jogador da Libertadores em 2017, todo mundo sabe do talento do Luan, mas recentemente ele não estava jogando muito bem, isso é um fato. Aí a gente parte para o segundo fato, acredito eu, que o Grêmio já teve numa situação parecida, foi na Libertadores de 2018, onde teve que usar o Michel, o Maicon e o Cícero. Na época não tinha o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique não era o jogador afirmado que é hoje, mas eu não vejo o Renato conseguindo fazer alguma coisa de muito diferente daquilo que ele já fez. O Renato não gosta de usar jogadores garotos, como seria o Patrick, nesse sentido. Ele não gosta. A gente pode ver o que ele fez com o Rodrigues, o Rodrigues foi jogado depois de muito tempo, depois de que não tinha mais zagueiro para botar, e ele teve que botar o cara para jogar. Então, eu não consigo ver o Renato botando o Patrick. E a única opção para mim que o Renato tem opção, a única opção que o Renato pode fazer, que ele tem de opção, é botar o Michel e botar o Matheus Henrique e o Maicon um pouquinho mais para frente. Talvez desprender mais o Matheus Henrique e prender um pouquinho mais o Maicon por causa do vigor físico do Maicon, que não é mais o mesmo jogador, até que era no passado, então é um pouquinho diferente, mesmo que seja uma situação parecida. Então, o fato do Luan não jogar preocupa, mas não preocupa tanto porque o Grêmio já passou por uma situação parecida no ano passado. Eu acho que preocupa na medida em que não tem o Jean-Pierre também. Sim. O Grêmio perde os dois jogadores que são daquela função ali, ainda que joguem de forma diferente, tenham características diferentes. O Luan, na minha visão, vinha numa ascendente e aí acabou sofrendo com essa lesão, deve ficar fora. De início eu achei que fosse um migué ali, porque o
O Renato chegou a falar na coletiva que não sabe direito se os jogadores do Flamengo vão jogar, então aí o Luan apareceu mancando, mas aí quando não foi pro treino, eu achei que realmente fosse alguma coisa mais séria, e eu confio na informação do Gabardo também, que é o cara com boas fontes. Eu não duvido da informação do Eduardo Gabardo, o jornalista consagrado aí, mas eu ainda acho que o Luan vai fazer uma força para jogar. Porque eu me recordo muito da própria Libertadores da América, na qual o Grêmio se sagrou campeão, que foi 2017, né? Onde o Luan também sofreu uma lesão séria, não tinha condições, e bateu porque bateu o pé que queria jogar, que queria participar, que queria fazer parte da partida contra o Botafogo jogando aqui na Arena. Ele entrou naquele jogo. Entrou, né? Que ele pede para entrar, né? Ele entrou na reta final até da partida e jogou. Eu vejo que o Luan vai fazer uma força. Ele é um jogador que não se esconde. Né? Até em razão da semifinal para a final tem um mês. Sim. Há um tempo. E o GPR já estaria de volta também nesse eu tempo. Por mais que acredite na informação também, eu não apostaria dinheiro que o Luan não vai jogar. Mas a nossa situação é muito difícil, porque a gente dizer que o Luan vai jogar encerraria um debate já. Sim, claro. Como a gente acaba tendo que tratar das opções, caso ele não jogue, que é o que a gente tem, né? A questão é também, o Renato pode preservar e deixar o Luan e o GPR para o banco de reservas, para iniciar com uma estrutura, porque o que se fala é que o Grêmio teria 3 alternativas de estrutura de time. Né? Sim. A primeira é a entrada do Michel na vaga do Luan, formaria daí um tripé de meio campo, semelhante ao do Internacional, com o Michel um pouco mais recuado e o Matheus Henrique e o Maicon tendo uma maior liberdade, mas muito mais um 4-1-4-1 do que necessariamente o 4-2-3-1 ou um outro esquema eu acho que parecido. Sem a bola, só o Matheus Henrique talvez recuasse mais ainda. E o Maicon ficasse um pouco mais preso. Depois teria uma troca simples, sai o Luan e entra o Tassiano, até nos jogos onde não teve a presença nem do GPR e nem do Luan, quem exerceu essa função foi o Tassiano. E uma alternativa que vem dando arrepios aos torcedores gremistas, mas ninguém descarta isso, que é saindo o Luan, o Diego Tardelli recuando até a função do Luan para a entrada do André no comando de ataque da equipe do Grêmio. E eu não descarto nenhuma das 3, Sabe sinceramente. Eu não descarto nenhuma das 3. Me agrada mais a primeira opção, o tripé. Sim. Eu acho que o Grêmio precisa ter mais consistência defensiva no Maracanã, mas eu ainda insisto, se o Luan tiver como jogar 15 minutos, tu precisa ter o Luan 15 minutos. O Luan, aí, a falta que ele faz, o Luan é um jogador diferente. Ele vinha numa ascendente, como o Otávio fala, e o Luan, se a gente olhar o histórico dele, em jogos decisivos, ele costuma crescer. Ele não se esconde. Ele é um jogador muito diferente. Isso é muito importante. Mas até antes do programa a gente falava dessa situação de recuo o Tardelli, põe o André, que eu acho que seria a preferida do Renato, mas acho que por ser um jogo de caráter tão decisivo, é um momento que o Renato pode ter feito o que ele já fez em várias outras ocasiões, que é reunir as lideranças do time, o Maicon, o Jeromel, e definir que estratégia e daqui a pouco decretar junto aos jogadores que entram, o Michel, enfim, eu lembro que no jogo contra o River Plate, ano passado, na semifinal, aconteceu isso, porque o Grêmio tinha lesões, não tinha os jogadores, e foi junto com os atletas que o Renato definiu, vamos jogar mais retrancado, vamos jogar por uma bola, teve o retorno do Michel que estava lesionado e o Grêmio acabou vencendo. Eu acho que isso pode acabar acontecendo. Até hoje de manhã, lá na programação da Rádio Grenal, a gente teve a presença do Rafael Jacques, treinador da equipe do São José, que teve um passo de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro e, coincidentemente, ele foi muito a linha de raciocínio que eu tenho. Olha só, que coisa bacana. Eu perguntei para ele, Jacques, como é que se trabalha com uma equipe como o Flamengo que marca alto, marca pressão, aumenta suas linhas e dificulta a saída de bola? E o Jacques falou, olha, não tem como tu sair curto na tua zona de defesa, porque é isso que a equipe, é isso que o Flamengo vai querer, que você jogue curto por ali, o Flamengo rouba a bola, dá uma estocada e tem uma oportunidade, uma chance criada de gol. O que ele normalmente faz quando tem um adversário que se utiliza desta prática? Ele coloca os seus extremos espetados atrás dos laterais e busca a bola longa. E é algo que eu cheguei até a destacar no dia de ontem, que eu faria na equipe do Grêmio. Eu colocaria o Alisson bem aberto numa extrema, colocaria o Everton bem aberto no outro extrema e
buscaria as jogadas de infiltração pelo lado do campo. E por isso eu defendo a presença do Michel. Porque o Michel tem essa bola longa, tem essa qualidade no lançamento, já demonstrou em diversas vezes vestindo a camisa do Grêmio, e também daria essa segurança defensiva que o Grêmio tanto precisa e que vem causando calafrios, né, aos torcedores Vai ter o gremistas. Del Moura na lateral, né? Essa bola longa talvez ajude, eu acho que ajuda mais ter o André no time e recuar o Tardelli do que de fato ter o Michel. Se for de fato usar a bola longa. Sim. Porque tu tem o centroavante puxando, pelo menos um zagueiro ele vai puxar. Sim, então... porque o Tardelli não tem a característica de segurar a defesa, né? Ele é um daí cara tu que vai acaba ter o voltando. André segurando um zagueiro, até algumas vezes dois, lá na frente, porque o André é um cara que não faz gol, mas taticamente ele consegue cumprir a sua função bem. E é por isso que o Renato tinha ele no time. O meu problema seria no jogador. Talvez fosse outro centroavante. Se fosse o Jael, tu assinava agora? Eu assinava. Mas é o que tem, né? É o que tem. Infelizmente é o que tem. E o André estava jogando no Grêmio justamente por causa da sua função tática, que ele consegue prender um ou dois zagueiros. Aí tem o Tardelli que também consegue lançar a bola. Justificativa da hora também. Mas, mas assim, essa opção de daqui a pouco, né, o Everton e o Alisson não recuarem tanto como auxiliares dos laterais, ou daqui a pouco um deles só, né? Por exemplo, de recuo o Alisson para ajudar o Del Moura, até porque vai ter dificuldade, mas deixa o Everton espetado, daqui a pouco abre o Tardelli, já que se ele jogar como homem mais adiantado no outro lado, e para preocupar a defesa, mas vai ser a ousadia do Renato. Eu não sei se o Renato vai ser ousado no Maracanã ou vai acabar sendo mais conservador. Tem assim. uma coisa que eu acho que vai fazer diferença na partida. O Flamengo vai tentar liquidar o jogo nos primeiros 45 Igual minutos. fez com o Eu Inter, não né? tenho a menor dúvida quanto a isso. Sim. Até em razão dessa sequência de jogos que o Flamengo vem tendo. Vem jogando com a sua equipe titular, não vem preservando. Então, se for deixando a partida a banho-maria até o final do jogo, vai sentir o desgaste, porque todo mundo vem jogando, né? O único preservado no último jogo foi o William Arão. Então, eu vejo um Flamengo tentando, nos primeiros minutos, a já liquidar o Grêmio. Então, eu vejo que o importante no primeiro momento é o Grêmio segurar esse ímpeto que o Flamengo vai desenhar nos primeiros instantes. E a partir daí começar o controle do jogo, que vai ter campo. O Grêmio vai ter campo. E esse é um ponto muito importante, né? O Grêmio não vai enfrentar uma equipe que vai travar o jogo. O Flamengo vai deixar o Grêmio jogar. Bom, a prova disso é que aqui na Arena o Flamengo ganhava de 1-0 o jogo. Qualquer outra equipe, inclusive o Grêmio, jogando fora de casa mais ainda, administraria essa vitória e o Flamengo toma um gol de contra-ataque no final do jogo. Porque estava tentando fazer mais um gol. O Flamengo ganhando ou perdendo amanhã vai atacar o Grêmio, vai dar espaço. E isso reforça também o que o Thiago falava do Flamengo tentar resolver nos primeiros 45 minutos. Porque eles têm claramente o entendimento que perderam uma oportunidade de ser classificados. O entendimento que tem no Rio de Janeiro é que eles deram um baile no Grêmio e saíram com 1-1. Então eles sabem que se não resolver, daqui a pouco o Grêmio é perigoso. O Grêmio, principalmente no segundo tempo, o Flamengo já mais cansado. O Flamengo tem tido desgastes. O Flamengo, em várias partidas, a gente nota uma queda de rendimento no segundo tempo. Eu concordo com o Thiago. O Grêmio tem que, principalmente no começo do jogo, conter esse ímpeto do Flamengo. E falando de queda de rendimento, você não pode ter queda de rendimento. Então, o que vai auxiliar sua não queda de rendimento é o Banrisul, Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Banrisul e já voltamos para falar mais de Grêmio e Flamengo pela Libertadores da América. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Tá aí, portanto, a mensagem do Banrisul.
A gente está falando bastante do Grêmio, porque é o nosso mote aqui, mas qual é a preocupação que tem que ter com a equipe do Flamengo? O Flamengo tem algumas dúvidas aí para o enfrentamento, vem treinando e realizando trabalhos fechados com o Jorge Jesus, que é o Rafinha, que é o Arrascaeta, que são dúvidas aí, se fala até de um retorno do Diego. Qual é, podemos dizer assim, o ponto mais preocupante desta equipe do Flamengo e qual também é o calcanhar de Aquiles da equipe carioca? Para mim, o grande problema é o poder de finalizar as jogadas que tem o Flamengo. E que aqui na Arena aconteceu muito, que o Flamengo conseguiu tirar a zaga do Grêmio de dentro da área, né? No lance do gol e no lance de acho que 1 ou 2 gols anulados, era o Kahneman ou o David Braz na ocasião, sendo atraídos para fora da área e o Flamengo sabendo explorar esse espaço que fica atrás. Então, ou o Grêmio corrige a cobertura desse zagueiro, ou deixa que o zagueiro não saia, oriente que os zagueiros não saiam, porque como o Flamengo não tem um centroavante fixo, acaba ficando o Gabigol e o Bruno Henrique se movimentando muito, confunde muito a marcação. Acho que o Grêmio tem que ficar muito atento e esteja bem orientado para essas coberturas, para não deixar o buraco atrás, porque o Flamengo explora muito. E principalmente o lado direito de defesa do Grêmio. Esse me preocupa. Eu cheguei à conclusão de que vai jogar o Léo Moura, mas mesmo que fosse o Galhardo, não tem o que fazer. É torcer que o Flamengo, quando jogar por ali, erre. É isso. Embora o Grêmio agora tenha algo que não tinha, né? O Flamengo não tem um ponto fraco, assim, não consigo olhar para o time do Flamengo e pensar num ponto não vulnerável, mas um ponto talvez até médio, porque o lado esquerdo do Flamengo é muito bom e o lado direito também. Talvez se o Felipe Luiz não jogasse, entrasse o René, se o Rafinha não jogasse, entrasse o Rodinei, mas a gente sabe que os dois vão jogar. Então, se o Arrascaeta sai, entra o Vitinho, ou entra o garoto René, que são dois, talvez não são dois jogadores no mesmo nível do Arrascaeta, mas são dois jogadores num nível bom, um garoto que está crescendo na carreira agora, que está começando, tem 17 anos, e o Vitinho, que há poucos anos atrás era o melhor jogador do Internacional aqui em Porto Alegre. Não era um time muito bom, mas era o melhor jogador. Então, não existe um ponto vulnerável. Eu acho que o único ponto que chega a ser quase vulnerável é o que o Thiago falou, de um time que cansa muito. Corre muito no time que joga muito no primeiro tempo, chega nos 45 minutos finais e acaba cansando. Só que o melhor jeito de tu não cansar é tendo a bola. E o Flamengo tem muito a bola durante o jogo. Talvez o Grêmio precisaria tirar um pouco essa bola do Flamengo. Mas eu queria pontuar acalmar o jogo, trocar essa bola para conseguir, principalmente, não ter a bola, mas tirar a bola do Flamengo. Eu queria pontuar 2 coisas só. Eu acho que um dos jogadores-chave do Flamengo, que eu acho que o Grêmio tinha que marcar de perto, é a movimentação do Gerson, que para mim é um jogador que equivale ao Maicon no Grêmio, que é o cara que distribui o jogo, que ataca o espaço vazio, enfim, que é um jogador que, se você mata ele na origem, talvez você consiga neutralizar um pouco o Flamengo. Outra coisa que eu ia comentar antes já, é que o Grêmio, na minha opinião, precisava fazer o que o Atlético Paranaense fez com o Internacional aqui no início do jogo da Copa do Brasil, que foi parar o jogo, travar o jogo. O Atlético sofria faltas, e os jogadores sentiram, entre aspas, algumas lesões. Isso foi tirando o Inter do sério e foi diminuindo. O Inter não teve, por exemplo, aqueles 15 minutos de abafa iniciais. O Inter não conseguiu ter, por méritos do Atlético. Eu acho que o Grêmio precisa ter isso, com calma. O Grêmio precisa fazer gol, precisa. Mas a gente aqui acho que já entrou no consenso de que vai ter oportunidade porque vai ter espaço. Não precisa ser nos primeiros 5 minutos de jogo. Acalma um pouco, a torcida vai estar jogando o time para frente, o time do Flamengo já é um time que joga muito para frente. Acalma um pouco a bola, não precisa ter pressa para bater os tiros de meta, para cobrar lateral, enfim, para daí sim, quando a poeira baixar um pouquinho, o Grêmio conseguir ter um pouco mais a bola, trabalhar a bola para criar chance de gol. Mas por além disso, eu vejo, e aí não sei se a gente pode chamar de defeito, mas o que o próprio Thiago comentou, que falou aqui também com o Rafael Jacques, o Flamengo é um time que vai querer acampar no campo do Grêmio. Então, assim, exatamente, um time que joga desse jeito dá espaço. E se o Grêmio conseguir explorar principalmente as costas dos laterais, vai levar perigo. Vai agredir o Flamengo
e vai ficar perto de fazer o gol que precisa. Tem alguma peça do banco de reservas do Grêmio que pode auxiliar a mudar o jogo, a modificar uma estrutura, pode ser num viés positivo, pode ser de um viés negativo? Tem algum jogador que é uma peça chave sem estar entre os 11? Acho que depende do time que começar, né? Talvez se começasse com os 3 volantes, com o tripé, com o Maicon, Matheus Henrique e Michel, teria o Patrick, que é um jogador que conseguiria mudar o jeito do Grêmio jogar no decorrer do jogo. Se o Grêmio entrar com o Diego Tardelli e com o André, o Michel seria um jogador que conseguiria mudar. Porque a depender do resultado. Poderia, de repente, recuar um pouquinho o time a mais e daí sim dar a bola para o Flamengo. Então eu acho que o jeito que o Grêmio vai mudar o jogo durante a partida depende muito do time que começa. Eu acho que é uma substituição que deve acontecer, se precisar mudar um pouco o panorama, é o Patrick, porque ele joga tanto aberto, ele consegue jogar bem, mas por dentro também, se você não tiver o Luan e o GPR, é um jogador que pode dar mais criação. Porque o Maicon, mesmo que ele comece o jogo, ele não vai conseguir terminar o jogo em totais condições. Ele é um jogador que sente muito. Tá, em cima disso, então, o Grêmio já tem 2 substituições dentro do jogo. Vai ser o Maicon, vai ser o Léo Moura. É isso que a gente... E aí, a depender de como tiver o jogo, você consegue botar o Paulo Miranda ou o David Braz no lugar do Léo Moura. Se o Grêmio, por exemplo, tiver com a vantagem, tiver um gol ali, tiver 1-1, sei lá, o Renato pode ser mais conservador. Mas eu ia colocar só uma outra substituição, que para mim tem que ser a última do Grêmio, que é o PP. Justamente porque o Flamengo cansa, e foi o que aconteceu aqui na Arena, e aí entra o PP, que corre para mim mais do que o Everton e mais do que o Alisson, enfim... É um jogador de característica, por isso eu não coloquei ele como um jogador para mudar o jogo, porque a característica dele é parecida com os outros. Mas é um jogador que, pegando uma defesa cansada ali, um Felipe Luiz e um Rafinha que não são jovens... Eu vejo que o PP, independente do resultado, tem que entrar no jogo. Não, ele deve entrar. Eu acho que ele entra independente do resultado. Se estiver perdendo, você vai precisar de uma vantagem. Se estiver ganhando, pode até para ser um escape. O Renato fez isso no jogo contra o Palmeiras, porque o Grêmio estava ganhando de 2-1 e o PP entrou justamente para tentar matar o jogo. O problema é que o Grêmio só tem uma substituição. Na verdade, o Grêmio não começa o jogo com 3. Começa com 2. Com 2, isso? Porque chegou nos 15 minutos do segundo tempo, tu tem que tirar o Léo Moura, tu tem que tirar o Maicon. Ou seja, tu não pode botar o Patrick e o PP se tu tá perdendo o jogo. Mas acho que o Maicon joga os 90. Não, talvez sim. Não vá. Não, talvez jogue, mas aqui não quer dizer que talvez não seja o suficiente. O Maicon 90 minutos talvez não seja o suficiente para o Grêmio. Mas ele pode ser que fique em campo, né? Mas tem a impressão que o Grêmio nos últimos períodos vinha exatamente preparando o Maicon para esse momento. Eu acho que sim. Eu não posso acreditar. Mas ele não aguenta 90 minutos intensos. Oi? Ele pode ficar. Claro que se você precisar deixar o Maicon uns 90 minutos, ele fica, muito mais que o Léo Moura. Mas não vai corresponder, entendeu? Os 90 minutos, eu acho, pelo menos. Que depende muito do ritmo da partida, né? Como é que o jogo vai se desenhar. O Maicon precisava ter uma aula com o Zé Roberto. O Zé Roberto, quando ele jogava no Grêmio, ele já tinha uns 38, 39 anos. E todo mundo falava, o Zé Roberto corre o jogo inteiro, os 90 minutos de um lado para o outro. Na verdade, o Zé Roberto, ele tinha um truque. Ele não corria durante 80 minutos. Os primeiros 80 minutos do jogo ele não corria, ele administrava, ia de um lado. Dosar, né? Claro. Aí ele chegava nos 10 minutos finais, ele voava, ia de um lado para o outro, corria, fazia um foguete na defesa do time adversário. E daí todo mundo entendia, joga alto nível com 38 anos, nos 90 minutos, na verdade não. Só fazia um migué ali que as pessoas acreditavam. Bom, eu tô aqui na cadeira do apresentador, do Rogério Amaral, então eu tenho que assumir uma prática dele, que é a teoria da conspiração. Sempre tem que ter alguma teoria da conspiração dentro do jogo. E o VAR? O VAR é o Rafael Claus, brasileiro. Eu particularmente não entendi por que da mudança de colocar um VAR do país onde está em disputa, né? Porque um jogo é a disputa argentina entre argentinos e outra disputa entre brasileiros. Rafael Claus no VAR chega a preocupar ou não? Ou é teoria mesmo da conspiração, teoria terraplanista, não tem nada que se preocupar? Eu acho que é teoria terraplanista. O Rafael Claus apitou River e Boca no primeiro jogo, o River ganhou de 2-0. No início do jogo teve um pênalti que o próprio Rafael Claus não marcou, ele foi no vídeo, olhou e resolveu dar o pênalti. Ele não expulsou o jogador no Boca na hora, mas claramente foi pênalti, ele não deu na hora e olhou no VAR e deu.
Então, eu acho que ele Ele sabe olhar o vídeo. O vídeo é uma coisa que ele tem como uma coisa né? boa. O Daronco não soube olhar o vídeo. Eu não sei, eu sou paranoico. Mas só porque eu sou paranoico não significa que não estejam realmente atrás de mim. Né? Tá. Então, contra Flamengo e contra Corinthians eu nunca duvido de nada. Mas Eu sempre tenho a pior expectativa contra Flamengo e contra Corinthians, principalmente fora de casa em momento decisivo. E o Flamengo já está construindo todo um cenário, né? Desde lá das polêmicas dentro do campeonato brasileiro, já vem construindo um cenário. Por isso que eu sinceramente não entendi a postura do Wilson Seneni. Porque para mim nos primeiros jogos funcionou muito bem da forma como foi. Aqui no Grêmio nós tivemos decisões acertadas, os gols anulados do Flamengo, os impedimentos e a falta no primeiro gol. A falta não foi lá. Bom, eu pelo menos fico de acordo com a decisão do árbitro, para mim foi eles falta. Não tinham convicção, né, do que eles estavam marcando. Não, mas esse é o problema. Mas ali no VAR, para mim, a decisão foi acertada do empurrão do Gabigol no Kahneman. E no jogo do Boca e River, como o Pedro lembrou, o pênalti, né, assinalado pelo VAR e marcado. Para mim, se está dando certo, não precisava mudar essa estratégia, né? Justamente para não causar essa estranheza, né? E aí com isso... Mas eu não vejo muita polêmica, assim, eu acho que a arbitragem, eu pelo menos acabo tendo essa postura de esperar para ver. E aí, se for o caso, na quinta-feira, se eu estiver aqui, tiver algum problema desse, aí eu venho e comento. Mas o que você não pode deixar de ver é os circuitos de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen, Rossandro Klinger. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização Fecomércio, com você a gente faz a economia girar e você confere a mensagem do Sesc. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. De ideias. Bom, o Flamengo e Grêmio, dá pé então pro Grêmio? O Grêmio tem chance ou algum de vocês vai dizer que o Grêmio não tem chance aqui? Chance sempre tem, né? Futebol... Não sou louco. Não, a opinião tá para ser dada, né? Tanto que a gente já viu no futebol, o Inter já ganhou do Barcelona, mas tá, mas se a gente for colocar em porcentagem, Pra mim, Flamengo e Grêmio. Acho que eu arriscaria 65% Flamengo. Eu tava por aí. 35 Grêmio? 35 Grêmio. Tudo isso pro Flamengo? Assim, aqui eu assisti o primeiro tempo do Fla-Flu e alguns outros jogos do Flamengo, como contra o Inter, como contra o Grêmio, enfim. A forma como o Flamengo jogou no primeiro jogo contra o Grêmio, ele vem fazendo contra todos os times. E o Grêmio vai ter que jogar um futebol que talvez não tenha jogado contra nenhum time esse ano. E por isso, para mim, a disparidade é grande. Eu não vou dar porcentagem, eu já dou um palpite. Boa. Para mim é 1-0 gol do Tardelli. 1-0 gol do Tardelli. Não, o Grêmio... Eu não vou ser tão sacana, não precisa dar palpite, tá? Eu só acho que o Giovanni vai errar no palpite dele, que eu acho que o Grêmio toma gol. Talvez faça. Eu acho que há uma chance do goleiro, esse que tá dando porque o Flamengo é muito forte. E eu acho que tem uma chance grande de ir para os pênaltis esse jogo. Eu aposto 1-1 e o Flamengo ganha nos pênaltis. Mas não confia no Paulo Vitor nos pênaltis, Pedro? Vocês estão pelo sofrimento aqui. Eu não dei o palpite. Só tirando o jogo. Não é meu palpite. Tá, eu acho que tem muitas chances de ir para os pênaltis ou dar um empate. Agora, o Grêmio, ele tem que ir com a mesma mentalidade que foi contra o Palmeiras, né? A gente precisa de um gol. Se tomar um gol, a gente continua precisando de 2 gols. Que
foi contra o Palmeiras. O Grêmio tomou o primeiro gol do Palmeiras, só precisava de 2 gols para classificar. Para mim, contra o Flamengo é igual. Se o Grêmio chega a fazer 2 gols, não perde mais. Eu tô dando meu palpite, tá? Mas eu quero deixar bem claro que, obviamente, eu quero que o Grêmio venha aqui e calhe a minha boca. A torcida é diferente do que seu palpite. Sempre. Eu tô no papel de um cronista esportivo que tem que analisar os fatos e o que tá acontecendo. Hoje, o Flamengo é o favorito. Mas como gaúcho, a gente sempre torce pra dupla Grenal, tanto pro Inter quanto pro Grêmio. Porque o pessoal quer ir pra Santiago, dia 23. Santiago no Chile, né? Dia 23. Eu recebi, eu tava na antessala aqui, chegou Se for em Santiago, né? Porque o que tá acontecendo no Chile também causa essa preocupação. A segunda opção seria Montevidéu, né? No Uruguai. Seria a tendência. Seria bem pertinho. Porque não envolve daí os países da final, né? E talvez seja o estádio mais bem alocado dentro do nosso continente e onde vive também maior tranquilidade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Otávio Hoffmann. Valeu a todo mundo que nos acompanhou aqui no Virando o Jogo, que volta amanhã a partir da 1h da tarde no comando do Rogério Amaral. Você fica agora com a Liclen e o Virou Moda. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.